Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, interessante, importante. Hoje é dia da gente falar de saúde e para isso eu estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial, estamos ao vivo, Dr. Tiago Amorim. Boa tarde, Dr. Tiago. Tudo bom? Bem-vindo. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Estamos aqui para trazer esclarecimentos, né? Sim. Um tema bem legal, um tema bem interessante aí, com certeza vamos contribuir aí. Por favor, vamos lá, vamos falar. Olha, o doutor Tiago Amorim, ele é anestesista. Vamos falar de anestesias e vamos ampliar esse nosso bate-papo até para o mundo da tatuagem. Exatamente. Tem muita coisa para falar, né? Então, a anestesia, né, é um tema assim que fica ali muito nos bastidores. Muito, né? Mas me diz uma coisa, quando você estava fazendo medicina, você já sabia que ia fazer anestesia? Não. Por incrível que pareça, o meu grande sonho, no meio da faculdade ali, fiz em João Pessoa, na Paraíba. Você é de lá? Eu sou de João Pessoa da Paraíba e eu tinha vontade de ser cirurgião plástico, olha só. Cirurgia plástica, mas assim, no decorrer da faculdade de medicina, cada cadeira que você paga, você quer ser. Eu estou fazendo cardiologista, quero ser cardiologia, quero ser cardiologista, né? E aí você vai se descobrindo ali, depois de um tempo você começa a analisar o mercado de trabalho. E no finalzinho é que eu tomei a minha decisão de ser anestesiologista ou anestesista. Qualquer uma das duas formas. Anestesiologista. Isso. Ou anestesista, né? Pode ser as duas. Pode, né? Eu particularmente falo anestesista mesmo. É mais prático, fácil, né? Todo mundo entende, tá na boca do povo. Sim. Ninguém vai ficar, nossa, deve ser alguma coisa mais complicada do que eu vou falar. E você que tá aí nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM, pode também nos ver em vídeo lá no nosso YouTube. Acesse o nosso aplicativo ou o nosso site Vibe Mundial FM. Lá é só clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, para esse bate-papo super gostoso que nós vamos ter hoje. É gostoso porque a gente aprende e vamos falar de saúde de uma forma leve, né, doutor Tiago? Com certeza. Eu tô aqui não para complicar, né? Tô aqui para desmistificar algumas coisas da anestesia, né? Quando você fala assim, ó, sua anestesia vai ser uma anestesia geral. Socorro! Alguns pacientes você vê ali no rostinho dele, né, que ele fica aflito, né? Doutor, já o que vai medo. acontecer, né? Mas a anestesia geral, ela é muito comum e muito necessária, né, doutor? Sim. Fala um pouquinho pra gente, vamos começar por aí. Fala um pouco pra gente da anestesia geral, prós e contras da anestesia. E se tem pacientes que não podem de forma alguma utilizá-la. Existem basicamente duas modalidades de anestesia, que é a sedação e a outra é a anestesia geral. A gente pensa que a sedação, por ser algo assim mais simples, né, você vai receber um soninho, né? É uma anestesia mais tranquila, e que a anestesia geral você já está fazendo algo que é muito arriscado, né, muito sério. Porém, existem casos que uma sedação também pode ser muito perigosa e podem acontecer problemas durante uma sedação. A sedação, por exemplo, para um exame de... Endoscopia. Por exemplo, pode acontecer alguma coisa mais séria, sim. Nenhum dos dois é isento de riscos. E como anestesista, eu falo, quando o paciente está sobre a anestesia geral, você tem muito mais controle, você tem muito mais segurança, porque o paciente está na sua mão e você tira alguns fatores ali que poderiam trazer complicações. Tá, entendi. Então, pensando, né, no raciocínio, quando a gente faz uma anestesia geral, já para começar, né? Porque assim, às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia na vesícula ou um apêndice, uma cirurgia assim, que são cirurgias que acontecem rotineiramente. Dá para usar uma sedação? Então, aí existe essa pergunta, né? Existem cirurgias que precisam da anestesia geral, porque é uma cirurgia que vai durar muito tempo, ou é uma cirurgia que dói muito. Então, a anestesia geral é obrigatória. Quanto tempo, em média, dura uma anestesia geral? Depende do quanto foi aplicado também? A anestesia geral pode durar de 20 minutos a mais de dias. Acontece, de repente, do paciente estar sendo operado e voltar?
Pode acontecer. Ai, meu Deus. Mas calma aí. Vamos falar do tempo. Por exemplo, eu já participei de transplantes. Transplantou o rim, o pulmão junto, o fígado. Cirurgia de 22 horas. Foi uma anestesia geral de 22 horas. Eu já participei de procedimentos rápidos, uma cirurgia de vesícula, por exemplo, de 30 minutos, que foi anestesia geral também. Então, o que o pessoal pensa, né, que a gente vai fazer a aplicação da anestesia e tem um tempo pré-determinado ali que eu estabeleci. Não é assim. É uma máquina, a gente chama de bomba de infusão. Então, se eu vou fazer uma anestesia geral em você, eu deixo ali essa máquina, um robô, né, que ele vai injetando gota a gota. Uma das substâncias que a gente mais usa é o Propofol, que também já é outra coisa que a gente pode conversar. Mas eu deixo ele ali, ó, fazendo a injeção de gota a gota no seu sangue, através da veia. E aí, digamos que a cirurgia estava programada para 1 hora. Mas aí o cirurgião falou, não, Tiagão, vamos ter que passar aqui de 1 hora. Não tem problema nenhum. Eu vou substituindo lá as medicações e esse robô ele vai fazendo essa injeção lentamente, né, as doses ali programadas, e eu posso deixar 5 horas, 6 horas, 10 horas, 20 horas, 40 horas, sem problema nenhum. Entendi. Tiago, a gente está falando aqui de robô, então a gente está falando de hospitais de ponta, né? Sim. Mas não é total realidade do nosso país. Eu não falaria que precisa ser um hospital de ponta, como o Albert Einstein, né, que eu fiz a minha residência lá. Eu vim de lá, né, a minha formação é de lá. Se é um hospital que tem as mínimas condições, terá lá essa bomba de infusão. Já temos? É um equipamento bem básico, é um equipamento bem tranquilo. Não é nada assim que é uma tecnologia, que já existe já há algumas décadas, vamos dizer assim. Importante a gente falar, Sim. porque eu acredito muito que na cabeça dos pacientes, a principal palavra que surge é a segurança. Com certeza. Hoje em dia nós olhamos para a anestesia com segurança? Com certeza. Se fosse para falar assim, eu como paciente, né? Eu também sou paciente, Sim, apesar de ser lógico. médico, né? Se fosse para pensar, qual é o principal fator que eu posso interferir quando eu for sofrer uma cirurgia? É o local que vai ser realizado essa cirurgia. Existe uma diferença entre uma clínica que não tem tanta estrutura e de você fazer um procedimento dentro de um hospital. Nem que seja um hospital de médio porte, mas ao escolher um lugar que às vezes é mais barato, mas que não tem tanta estrutura assim, né? Um lugar mais afastado, uma clínica. Muitos procedimentos estéticos têm problemas, porque são feitos em lugares afastados, que não é hospital. Às vezes em clínicas, né? Que é uma clínica sem tantos recursos. Tá, vamos falar disso então. Quando a gente está falando de procedimentos estéticos, que eu acho que é o maior perrengue quando a gente fala não só na anestesia, mas Sim. na reabilitação também do paciente. Quando eu falo em procedimento estético, de grande porte, Certo. A anestesia, ela é essencial. Não dá para fazer sem anestesia. Digamos que a paciente vai fazer ali uma lipoaspiração com a implantes de prótese de silicone. É muito demorado, é muito agressivo, dói muito. Então, é fundamental a presença do anestesista fazendo anestesia no lugar que tem a estrutura mínima. Isso é importante. Para que tudo dê certo. Então, nós como pacientes, né, você que está escutando ou vendo a gente, você tem que saber onde você vai escolher o seu lugar de cirurgia e que será também feito a anestesia. É diferente você fazer num lugar afastado, sem tantos recursos, e de você ter um bom hospital ali para dar o recurso para você. Porque num bom hospital você terá bons profissionais, você tem tudo a seu favor, caso aconteça uma reação alérgica, algo sério, você já está no lugar mais apropriado. Agora, se você vai para um lugar afastado, né, uma clínica, um hospital pequeno, que não tem tantos recursos, porque você não conseguiu pagar ali, né, acabou que entrou numa redução de custos, se acontecer alguma coisa mais séria ali, as chances de ter problema é uma chance bem maior. Quando a gente fala de anestesia, isso que ele está falando é importante, gente, porque muitas vezes a gente também cai, eu falo a gente porque eu também me incluo nessa, a gente também cai nas campanhas publicitárias.
E essas campanhas, às vezes, instigam a gente a buscar. E naquela questão, de repente, do o olhar maravilhoso, a gente acaba fazendo um procedimento que teria que ser num centro cirúrgico de hospital e acaba fazendo numa clínica que você comprou aquela ideia. Com certeza. Por isso que é importante também pesquisar o local que a gente vai se entregar, né? É engraçado porque a gente pensa assim, né? Poxa vida, eu comprei agora um telefone maravilhoso que bate foto, não sei o quê, paguei 10 mil reais nesse telefone, né? Que eu não vou falar a marca. Mas aí quando você está conversando ali com um cirurgião, né? Que vai ver o preço do anestesista ou vai ver o preço da internação. Ah não, o anestesista ele vai ganhar ali 2, 3 mil reais para fazer a sua anestesia. Aí a pessoa fica... Caramba, tá muito caro isso daí, né? Muita gente acaba repensando muito o valor, né? Então... E a gente tem que começar a repensar aonde a gente vai colocar esse nosso valor. E o valor é a sua vida. O valor é a vida. É a vida da pessoa. Então vamos repensar nessa questão, porque no final das contas você está entregando a sua vida a uma equipe. E a gente se organiza para isso, né? Claro, às vezes pode economizar, pode passar um tempo para não fazer algo que você está expondo a sua vida em risco. É melhor esperar, né? Com certeza. Para se organizar, para depois entrar num procedimento. Mas, quando eu falo em procedimentos estéticos, ao olhar para uma tatuagem, uma grande tatuagem, como a gente estava vendo aqui, ainda agora, por exemplo, do Claudinei Prieto, ele tem uma grande tatuagem no braço, é também considerado procedimento estético? Exatamente. Existe uma polêmica aí, vamos dizer, né? E eu não tenho nenhum problema de falar sobre polêmicas, viu? Tem o MC, né? O MC Pedrinho, que fez aí recentemente uma anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas. E ele fez numa clínica de cirurgia plástica, né? Ele fez num centro cirúrgico, numa clínica de cirurgia. Eu vi lá como é que foi, eu me informei sobre esse evento aí. E aí as pessoas às vezes pensam assim, nossa senhora, que absurdo, né? Por uma tatuagem. O rapaz está fazendo uma anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas. Não, agora onde é que vai parar esse mundo, né? Particularmente, eu como profissional, eu como pessoa em primeiro lugar, né? Eu não tenho tatuagem e não faria tatuagens. Tá. Mas a minha visão imparcial como profissional é a seguinte. O MC Pedrinho, ele tem uma vontade de fazer uma tatuagem. Talvez é um sonho dele. Uhum. Ele queria fazer aquilo e às vezes ele não aguenta por questão de sensibilidade do lugar. Às vezes seria uma tatuagem que demoraria meses, porque teria que fazer em etapas. E numa sessão dessas, né, com anestesia geral, ele pode fazer de uma vez, numa tarde só. E isso são fatores do psicológico dele. Ele quer fazer a tatuagem, é algo estético e ele quer fazer. Então, uma pessoa que fala, eu gosto de tatuagem, mas eu não faço porque eu não aguento dor, ela pode optar por uma anestesia geral para não sentir dor. E nesse caso, a gente vai vendo também que essa anestesia ela vai por gotas, né? Vai como aos você poucos. diz. Exato, vai progressivamente durante o tempo que for necessário. Só que entra muito uma questão, às vezes, de preconceito das pessoas. Por quê? Fazer uma tatuagem com anestesia pode ser considerado algo absurdo. Será? Mas a gente está falando do bem-estar psicológico de uma pessoa, de uma vontade, de um sonho, às vezes, que ela tem. Ele vai dormir e vai acordar tatuado. Sim, e às vezes vamos fazer um paralelo com algo que já é muito bem aceito pela sociedade, que é, por exemplo, uma cirurgia de silicone. É a mesma situação, entra também uma questão estética. Não existe nenhuma doença na paciente que vai fazer o implante de silicone, porque eu recebi muito esses questionamentos, né? Às vezes nas minhas redes sociais, lá no @Dr. Tiago. Poxa, Tiago, mas tá fazendo tatuagem com anestesia geral, que absurdo. Sim, mas veja só, um implante de silicone, a pessoa está fazendo um procedimento estético, está também se submetendo a riscos, que a gente sabe que existem os riscos da anestesia geral para implante da prótese de silicone, mas é a mesma coisa, a paciente quer, é um sonho que ela tem, é uma realização da mulher, às vezes ela, poxa, desde os 20 anos, né, que eu quero ter um silicone, né, ter essas próteses. Então, como profissional, a minha visão é bem imparcial. Tá. Eu enquadro
tanto anestesia geral para tatuagem, também uma anestesia geral para fazer silicone, uma anestesia geral para fazer uma lipoaspiração, às vezes um procedimento estético aqui no nariz. Todas elas são cirurgias que às vezes o paciente não aguenta, e aí entra também a questão individual, porque por exemplo, a gente sabe que a dor é muito do psicológico. Se você pega um soldado de qualquer região militar, né, se é marinha, aeronáutica, enfim, eles já são resistentes à dor, porque entra uma questão psicológica. São treinados para não sentir dor. É importante nessa questão também, nós como pacientes, conversarmos abertamente com nossos médicos, né? Com certeza. O médico é uma das únicas pessoas que você não pode mentir, viu? Não pode. Ô, Tiago, me diz uma coisa. Eu tenho que pensar também no pré-operatório? Com certeza. Aí entra Quando o papel... Quando eu faço a tatuagem, por exemplo? Esse vai ser o papel do anestesista. Porque, digamos que você vai se submeter a uma anestesia geral. Para tatuagem, para cirurgias estéticas e para cirurgias não estéticas. O anestesista vai se encontrar com você, ele vai conversar com você e vai avaliar o seu perfil. Se você é uma pessoa saudável, se é uma pessoa que já se exercita, né, que tem hábitos saudáveis, ele vai enquadrar você numa caixinha de essa pessoa aqui, eu não preciso me preocupar com relação ao coração, com relação à trombose. Agora, existem pacientes que têm, sei lá, diabetes, pressão alta, ou ele já teve um problema. Opa, agora a gente vai ter que solicitar uma série de exames para ver como estão as coisas no seu corpo. Então, o pré-operatório, o anestesista, ele já é treinado, e que fique bem claro que para ser anestesista, né, primeiro você faz medicina, que são 3 anos, e depois você faz... Desculpa, medicina são 6 anos, e depois você faz 3 anos de anestesia. São 9 anos para ser anestesista. E nesse caso, se eu vou fazer uma tatuagem, eu estou optando pelo uso do anestesista, e da anestesia. Então, eu tenho que abrir... para o médico que eu estou optando pela anestesia, e a partir daquele momento todas as perguntas vão me ser feitas em relação à minha saúde, e os meus exames serão entregues. Todo o contexto agora fica sobre o gerenciamento do anestesista. Que é diferente de uma cirurgia de silicone, que já é normal passar por tudo isso, né? Já é normal, sendo que, foi até uma pergunta que a gente conversou, até uma questão que a gente conversou nos bastidores, não é o anestesista que vai até o tatuador, até a clínica do tatuador, é o contrário. O tatuador leva a equipe dele, os materiais, tudo para a casa do anestesista, que é o centro cirúrgico. Então, a tatuagem é feita dentro do centro cirúrgico. Dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico. Vamos olhar como uma operação. Com certeza, é como se fosse um procedimento, né? E é, né? Com certeza. Não deixa de ser um procedimento. Mexe com a agulha, a diferença é que tem tinta. Exato, pode ter alergias, pode ter queda na pressão, queda na frequência cardíaca, pode ter as mesmas complicações que dá numa cirurgia de vesícula. Na anestesia podem acontecer também num procedimento desse, de tatuagem. Então, o anestesista ele tem que estar em casa, ele tem que estar ali num ambiente que propicia a segurança para aquele paciente. Sempre que eu vou fazer uma anestesia numa pessoa, eu chego assim e falo, eu vou ser o seu anjo da guarda. Opa. Porque eu sei que você está me dando a sua vida naquele momento, né? Tá. A gente tem uma grande responsabilidade, não apenas com o paciente, mas com a família daquela pessoa. Todo mundo está aflito ali, né? Poxa vida, será que vai acontecer alguma coisa? É cirurgia. A pessoa vai fazer uma tatuagem, ela nem avisa a família, ela vai. Pois é, mas nesses casos, né, que são tatuagens maiores, ou que a pessoa não aguenta, né, que ela escolheu ali no final das contas fazer uma anestesia, é algo que vai no enquadramento de algo sério. Sim. Que podem acontecer consequências ali mais pesadas, né? A gente pode conversar sobre isso. E o que é que o anestesista pode fazer para salvar, quais os riscos, né? Então, é algo que você dá um passo de comprometimento maior. E para isso que o médico está ali do lado para garantir que esse comprometimento seja real. O anestesista, ele é um profissional que ele não sai do lado do paciente enquanto ele está passando pela cirurgia, né? Se a cirurgia tiver 100 horas de duração, durante as 100 horas, ali haverá um anestesista do lado do paciente. Em pé.
Em pé. E aí você me pergunta, mas Tiagão, você vai passar 100 horas sem ir ao banheiro, sem se alimentar? Reveza, né? Exatamente. Eu estou ali, né? Digamos que eu estou ali, deu a hora do almoço. A hora do almoço do anestesista varia entre 11 da manhã até 16 horas da tarde. E aí eu chego para um colega e falo, ó, meu amigo, vem aqui, meu amigo Fábio. Ô Fábio, chega aí, ó. Eu vou dar uma saidinha aqui. Você fica aqui meia horinha só para eu ir ali no banheiro me alimentar. E aí você passa toda a situação que aconteceu. Ó, Fábio, aqui é uma cirurgia de vesícula. A gente fez uma anestesia geral, tá com propofol. A gente passa ali tudo que está acontecendo, ele já se antena, né? Eu fico com um celular esperto, dou essa saída rápida e o mais rápido possível também eu volto para assumir o caso. Isso é super, super importante, né? Mas as anestesias em uso tópico, elas também funcionam para casos simples, né? Exato. Se é uma cirurgia, se é uma tatuagem pequena, vamos dizer assim, né? Algo que seja num braço, numa região ali que é menor, você consegue fazer uma anestesia tópica, né? Que é uma pomada que você passa, deixa ela fazendo efeito, e aí é algo bem mais controlado. Uma lidocaína. Um exemplo, né? Seria a lidocaína tópica, você passa, faz o procedimento, tudo certo. Mulheres usam muito. Sabe para quê? Depilação. Depilação, sobrancelha e lábios. Muito. O programa ele passa rápido, sabe? E eu não quero deixar de falar também, além de anestesista, além de médico, ele é professor. E é na área médica, né? Exatamente. Hoje, além de atuar no centro cirúrgico, eu ensino, né? Já ensinei mais de 17 mil médicos. É um papel que eu exerço aí na educação dos médicos aqui do nosso país. Instituto CDT. Isso, é a minha empresa. Desenvolvimento de Ciências Médicas. Aí são várias áreas médicas? Nós temos uma pós-graduação, na verdade são 3 pós-graduações. E geralmente a gente faz nas áreas críticas. Medicina de emergência, medicina intensiva e emergências pediátricas. São as nossas pós-graduações. E eu, como professor, né, tenho essa responsabilidade de passar os conhecimentos que eu adquiri aqui em São Paulo, trabalhando, né, com pacientes graves. Pego na mão dos meus alunos e ensino a eles. Aí é pós-graduação. Pós-graduação. É uma pós. Quando eu falo de anestesia, anestesiologia, eu estou falando de uma especialidade médica. Isso, a residência, né? Residência. Residência é assim, o nome já fala. Residência, o médico mora no hospital. Você chega de 6 horas da manhã e sai ali umas 11 da noite. É um treinamento intensivo ali durante os 3 anos que você faz. E assim, aquele médico que às vezes não pode parar tudo da vida dele, né? Para ficar morando no hospital, para fazer a residência, existe essa via que é a pós-graduação, que ele concilia o trabalho junto do ensino, né? Ele vai aprendendo e trabalhando. Excelente. Quem quiser manter contato com você, quem quiser tirar dúvidas a respeito de anestesia, principalmente, qual é a forma de conversar? Eu tenho 2 canais principais de comunicação. Primeiro, o Instagram, que é o @Dr. Tiago, e no YouTube também, se você vai almoçar ali, quiser ver um conteúdo descontraído, né, conteúdo curioso, você digita no YouTube Tiago Amorim, que você tem muito conteúdo legal ali para aprender sobre medicina, se você é médico. E se você não é médico, também tem um conteúdo legal que eu informo sobre esses mitos que existem na medicina, do corpo humano também, que todo mundo gosta de corpo humano, né? Se você gosta, no YouTube tem o Tiago Amorim lá. Com certeza. Dr. Tiago, é DR Tiago com H, tá bom, gente? Ele conseguiu esse só DR Tiago, acho que faz muito tempo que ele tem um Instagram. Faz. Então é DR Tiago, Dr. Tiago é o canal dele no Instagram e no YouTube, Dr. Tiago Amorim. Dr. Tiago Amorim. E a gente gosta de conteúdo assim porque a gente assiste Grey's Anatomy, exatamente. Então a gente mostra que a gente curte. Obrigada, Dr. Tiago. Muito obrigado. Sucesso para você, viu? Gente, pode fazer tatuagem sem problemas. Procure também, quer de grande porte? Procure um anestesista que ele vai te orientar e vai participar da sua tatuagem. Se ela for aquela de grande porte, né, Jean? Você curte, né? Adoro. Ele tem um escorpião na mão. E não é de mão fechada, é um escorpião mesmo. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Ao vivo, hein? Tá super legal. Um grande beijo, gente. Até lá.